Naturalmente, quem não ouve nega, mas não terá o direito de negar que os outros possam ouvir e que ouçam. Quem nega pede provas e só se dispõe a conceder seu consentimento depois de haver verificado esses fatos, necessários para sacudir esse seu tipo de mentalidade. Mas jamais pensastes na relatividade da vossa psicologia, devido aos diversos graus de evolução de cada um. Jamais pensastes. É porque tá com um probleminha aí no. É. Jamais pensastes naquilo que impressiona a mente de um, deixa do outro indiferente e como cada um exige a sua prova? Que número enorme de provas seria necessário para cada um sentir-se impressionado em sua própria sensibilidade particular? Para cada um fato pode inserir-se em sua vida, em sua concepção de vida, na orientação dada a todos os seus atos. O próprio raciocínio não serve para todos, porque a demonstração se torna, com frequência, discussão que, em lugar de convencer, transforma-se em desabafo agressivo, exemplo de luta que exacerba os ânimos. Que colocação precisa, rapaz. Negócio impressionante isso aí que ele colocou, viu? Que é exatamente isso que a gente acontece quando surgem discussões de quaisquer temas, e é exatamente isso que ele colocou aí. Normalmente, né, as discussões dos temas, né, entre grupos de percepções variadas, né, causam esse tipo de É, reação, porque cada um entende ao seu modo exato. e, e um não se convence do que o outro diz. E a coisa tende a se tornar agressiva realmente, porque, de alguma forma, cada um começa a defender com muita fúria as suas ideias e passa a se achar o certo. E se não tiver uma forma com que todos comecem a analisar aquilo sobre um único aspecto, normalmente vira uma disputa de quem está certo e de quem está errado. É verdade. Eu, particularmente, acho muito complicado certas discussões, né? Por exemplo, a gente está vendo agora esse aumento do neonazismo, né? De uma forma muito clara, muito despudorada, né? E, assim, pessoas muito convictas de que isso é o certo. Essa semana também eu conversando com uma amiga sobre a vacinação, né? Ela não se vacinou, ela tem o seu próprio pensamento. E a dificuldade também de colocar para ela um outro ponto de vista. Na hora dela falar, ela conseguiu falar. Mas na hora de eu falar, ela disse: Não, deixa eu falar mais, deixa eu falar mais. E aí eu não conseguia falar, né? Então fica esse monólogo e muito desinteressante, e ao mesmo tempo desequilibrado, né? Porque não há uma troca, há quase que uma imposição. Então, A gente já viu isso em algum livro, em alguma das leituras que a gente faz, em qualquer dos dias, a influência do magnetismo, né, consequentemente da força de pensamento de quem prega sobre a massa. A gente viu isso pelo lado positivo em relação a Jesus. Mas isso também acontece, infelizmente, com mais frequência no nosso mundo, do lado mais negativo. Porque eles também têm conhecimento, eles têm um poder mental, eles têm uma força de impulsionar o pensamento e o magnetismo deles sobre a massa, que acolhe aquele pensamento e passa a reverberar com aquelas sensações. E, na verdade, o momento que a gente passa é esse, que é o mesmo momento que se passou na humanidade na época das cruzadas,
são movimentos de, fica um pouco forte em te dizer de destruição, mas é quase isso, de perpetuação de uma situação desagradável, que não compreende, digamos assim, a luz e começa a combater aquilo. E a forma que ele tem de combater é disseminar as ideias com força. E isso é muito acolhido por sintonia. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, então nós e todos os outros espíritos aqui não temos graus tão elevados assim de evolução. Então a gente pode ceder com muito mais facilidade a sugestão negativa do que a positiva. E isso é que gera até hoje esses núcleos de pensamento que se mantêm, não só se mantêm, como crescem, que, na verdade, você analisando, são negativos para a humanidade. Não trazem nada de saudável, de bom para a humanidade. Só destruição, desejos de vingança e coisas que levam à dor, a sofrimento. Mas isso ainda é a reverberação do pensamento global que predomina no nosso orbe. Muito bem. Está aqui em Restaria? Restaria o prodígio, mas as leis de Deus são imutáveis, porque perfeitas. O que é perfeito não pode ser alterado nem corrigido. Acreditai, só em vossa psicologia sedenta de violações, porque existir Pode? pode existir esse pensamento atrasado de que uma violação seja prova de força. Isso pode ter ocorrido em vosso passado de homens selvagens, imbuídos de lutas e rebelião. Para nós, o poder está na ordem, no equilíbrio, na coordenação das forças, e não na revolta, na desordem, no caos. Esse parágrafo aqui é interessante fazer só um comentário rápido, quando ele começa, restaria o prodígio. Porque as pessoas tendem a acreditar na matéria, então elas têm que ver a comprovação. E isso é que levou a Kardec começar tudo pelas manifestações físicas. As pessoas precisavam ver aquilo. Não adiantava tentar explicar e demonstrar elas de uma outra forma que não fosse, naquele momento, palpável, que fosse incontestável aquela manifestação. E aqui ele volta a isso. Como vai combater isso? Através do prodígio. Mas que ele mesmo diz que hoje em dia isso já não deveria ser necessário, porque a lei divina ela é imutável e é perfeita. Mas ainda temos uma possibilidade de ter que comprovar o que para nós e para muitos já é tão claro. E Silvio, essa questão que você colocou, né, ah, da lei é um ponto importante, porque a lei divina ela é ordem em todos os níveis, né? Então, não só no nível material tem as suas leis, mas nos níveis energéticos, espirituais. Então, tudo está muito bem ancorado em uma lei divina. E, né, então, até coisas que a gente acha que é uma violação da lei não é, né? Ela está dentro de uma estrutura de leis maiores em outros níveis que a gente ainda desconhece. E aí com isso a gente reflete sobre todo esse processo da vida, né, que não existe como acontece aqui no plano, algo que é é, um auxílio para uma determinada pessoa e para outra não, né? Fala assim, opa, aquele ali está tendo o auxílio de Deus e aquele outro não está. Isso não acontece, né? A lei ela é perfeita de maneira que a ação e reação
ela está completamente intrínseca para que mantenha a harmonia de todo esse universo, né? Então, é algo que a gente sempre tem que ter isso em mente, a, a imutável, não só que ela é imutável, mas que ela é perfeita, né? Então, ela tem as suas flexibilidades, mas está tudo dentro da lei, né? Então, só para fechar, por exemplo, a gravidade, né? Então, todos os corpos que têm massa, eles estão sendo atraídos, por exemplo, pela gravidade da Terra, né? Os próprios corpos eles estão sendo atraídos porque tem massa. Então, a, essa atração ela tá acontecendo para todos, né? Podem acontecer outros processos que façam o corpo estar flutuando, né? Então ali é um conjunto, é uma resultante de forças por outros processos que faz ele flutuar, mas a gravidade está atuando também, né? Então é mais ou menos assim, a lei está atuando para todos, né? Guiando esse caminho da evolução. Isso. Ismael, quando você fala em flutuar, você fala em condições específicas e, por exemplo, menor gravidade, sei lá, numa câmera. Por exemplo, né, os trens que têm a levitação, né? Eles levitam. Ali é um processo magnético, né? Então eles colocam eletroímãs que consegue fazer com que o trem ele flutue. Então a gravidade está atuando, está, mas também tem outras leis ali no caso, uma lei de força magnética que faz o trem ele flutuar. Então não é que o trem ele violou a gravidade. Não, foi um conjunto de forças ali no caso a gravidade que fez com que o trem ele ficasse levitando, né? O aeróbus, né, que a gente está vendo lá ao estudar o nosso lar. Então ele levita. Tem algum processo ali, né? Ele até cita que tem umas espécies de fios que fazem com que ele levite. Então é mais ou menos essa a ideia. Isso. No campo fenomenológico, né? Vamos pensar assim na questão da mediunidade. Essa questão da levitação, vocês têm alguma experiência com isso? Uma pessoa da minha família, da minha família assim, é o noivo da minha filha. Ele teve uma condição lá de tratamento, né, espiritual, e o corpo todo dele saiu da maca, ficou praticamente só seguro pelos ombros. Então foi uma coisa assim, muito muito forte, né? E eu, vocês têm conhecimento de processos similares a esse? Se já viram, estudaram? Qual o olhar de vocês sobre isso? A levitação é um fenômeno que acontece. Fenômeno, a gente diz assim, vamos dizer que seja um fenômeno físico ou espiritual, que muitos chamam de paranormal. Tem o exemplo da literatura do médium inglês, né, o Douglas Home, Daniel Douglas Home, e tem outros. Allan Kardec fala também um pouco no livro dos médiuns, o fenômeno das mesas que levitavam, né, que faz parte também. E essas levitações são fruto da ação dos espíritos com determinados tipos de fluidos que eles alteram a sua densidade e pode também modificar em algum momento a estrutura molecular do corpo humano e ele realmente ter alterado o seu contato com a gravidade. Por exemplo, o próprio perispírito em si ele já é assim. E como Allan Kardec fala sobre a questão da mudança da estrutura do perispírito, isso é plausível e explicável por esse sentido. Eu conheço a história de vários indivíduos que levitavam, né, como a própria Santa Teresa de Ávila e outros conhecidos. Eu sou apaixonado aqui por um yogi tibetano chamado Milarepa. Tenho lido sobre muita coisa dele, é muito antigo ele. E ele levitava também. As pessoas viam ele voando lá pelos Himalaias. Essa é uma propriedade que ele adquiriu após um desenvolvimento espiritual muito intenso e conseguia alterar a matéria.
Os exemplos de Jesus, em alguns casos, como por exemplo andando sobre as águas, na realidade é o que eles viam ele andando sobre as águas, mas na realidade era um tipo de levitação. A água tem a sua propriedade, Jesus tinha as suas propriedades e ele conseguia fazer tudo isso. Então, a questão da levitação também diz respeito à alteração da estrutura molecular como nós a conhecemos, seus espaços intraatômicos, intermoleculares, e tudo isso pode ser alterado. E aí, agora, eu não tive nenhuma experiência nesse sentido, mas a literatura, não só espírita, como de várias filosofias espiritualistas, trazem inúmeros exemplos nesse sentido. É o exemplo exato que o Ismael deu, né, do trem que flutua, né, entre aspas. São ações de outras forças que, combinadas, fazem com que aquilo, na nossa maneira de pensar, ficasse sem peso e flutuasse. É exatamente o mesmo processo. Se os espíritos faziam isso em 1800, com mesas, com cadeiras, qual a dificuldade que eles têm de fazer isso com o corpo físico? Absolutamente nenhuma. Basta ter alguma necessidade, né, e as forças necessárias estarem envolvidas no processo. É interessante porque essa questão, Allan Kardec aborda também no fenômeno da invisibilidade. Quando eu vi Allan Kardec tratando da invisibilidade, eu fiquei assim, mas eu já tinha visto sobre invisibilidade nos livros de magia, nos livros de yoga, os caras faziam alguns truques, essas coisas, mas na realidade não é truque. Aí Allan Kardec explica, tem uma mensagem de Erasto, que está lá no livro dos médios, falando sobre o fenômeno de transporte, que ele vai explicar como é que se dá esse fenômeno. E já vamos encontrar também no livro de André Luiz, num dos livros, não me lembro qual agora, também ele explicando de uma forma mais detalhada também a questão do fenômeno de transporte, que está relacionado com esse mesmo fenômeno. E o fenômeno de transporte, o fenômeno da invisibilidade e da levitação, ele está relacionado com a forma como o perispírito pode ser utilizado e manuseado e organizando toda a estrutura do corpo físico. Então, o corpo físico não é uma coisa compactada, ele pode ser modificado. E aí que está o grande lance, nós não temos essa capacidade ainda. Mas é por isso que os espíritos vêm e dão essas explicações iniciais para a gente. Claro que, por exemplo, os iogues antigos, que tinham um desenvolvimento psíquico e espiritual muito avançado, eles conseguiam fazer isso. Mas nós aqui estamos tomando conhecimento de como isso funciona. Os hindus, eles estão milênios à frente do conhecimento dessas leis. Nós não. Nós estamos aprendendo com eles. Os grandes sábios que nós temos no passado aprenderam com eles. Você vai encontrar o próprio Allan Kardec citando Pitágoras, citando Sócrates, que eles todos tiveram contato com o mundo hindu da época e anterior. Então, todas essas leis conhecidas hoje passaram por eles. E esses fenômenos, realmente, eles dizem respeito à capacidade mental desenvolvida por esses indivíduos. Então, eu cito esse caso de Milarepa porque é uma história que me marcou muito, devido à própria dramaticidade da vida dele ao longo do tempo. Ele se tornou, depois, um grande sábio, mestre yoga da tibetana. E Sebastião, nessa questão da invisibilidade, é só colocando a ideia que você colocou, que a nossa matéria ela é opaca, né? Ela é opaca porque ela absorve aquelas frequências da luz que a gente enxerga, né? Da luz eletromagnética dessa faixa que nós captamos. Mas o que acontece? A matéria ela deixa passar outras ondas eletromagnéticas, né? Por exemplo, ondas de rádio, o micro-ondas, ele pode passar pela matéria. Então, o que acontece? Dependendo de como você altera essa vibração, essa estrutura da matéria, ela também deixa passar a luz visível, né? Essa luz que nós captamos. Então, o corpo deixa de ser opaco por aquele processo que foi forçado a vibrar de uma outra forma, né? Então, ele vai absorver outros tipos de frequências e não a luz visível. Aí ele se torna
transparente. Então, a mente, ela tem essa capacidade, né? Depois de treinos, né? Isso que o Sebastião colocou, que os yogis, eles, eles já desenvolveram bastante, e ela tem essa capacidade de conseguir mudar essa frequência a ponto de se tornar invisível, né? Ou seja, que é simplesmente a luz visível, ela está passando pelo corpo. Ele só está num outro tipo de vibração. E a gente vê na própria literatura inúmeros casos, digamos, de invisibilidade. Né? É só os espíritos estarem em faixa vibratória diferentes que um não vê o outro. É. E estão no mesmo espaço, né, entre aspas. Né? Mas eles não conseguem ver. Quem consegue alterar seu estado vibracional consegue até visualizar quem está embaixo, mas não consegue visualizar quem está em cima, porque não alcança aquela faixa vibratória. Então, tem isso relacionado também. Por isso que, na questão seguinte, leva Pietro Baldasso a fazer essa pergunta, né? Além disso, um milagre vos convenceria? É interessante isso aí. Então, quando fala nesses milagres, está falando desses fenômenos que a gente acabou de conversar? Entre outros, né? Entre outros. É. Por exemplo, Sebastião, que outros? Os próprios milagres que é atribuído a Jesus, como as grandes curas, aqueles fenômenos do leproso, do cego, da água no vinho e tudo mais, e tudo isso era o manuseio do magnetismo de Jesus, que era potente, né, em alterar a estrutura molecular das coisas, da matéria mesmo. Gente, é impressionante, é muito bonito isso, muito incrível, né? Qualquer milagre, André, que você imagine ou já tenha ouvido falar, segue exatamente essas leis que o Sebastião acabou de falar. Nada acontece por milagre, simplesmente. Existem forças que a gente não conhece envolvidas, existem situações ali que a gente não tem nem ideia de que possam se desenvolver. Então, para a gente é milagre, porque a gente é totalmente ignorante no que aconteceu. Mas tudo tem sua explicação, a sua lógica, e um dia a gente vai, aos poucos, entendendo e compreendendo, porque muitas coisas a gente classifica como milagre. Que foi considerado como uma derrogação das leis, né, ou uma exceção da lei de Deus, né, mas na realidade é porque nós ainda somos ignorantes, né? Atualmente nós também podemos ser considerados ainda ignorantes também. Não obstante ter algum pouco de conhecimento sobre isso, mas é exatamente o funcionamento desses mecanismos todos que nós estamos aprendendo. E como é que funciona? Então, por exemplo, nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, Allan Kardec e os Espíritos dando explicações de uma série de fenômenos, dos milagres, que está lá no título, lá, os milagres que Jesus realizou, e eles vai explicando gradualmente, porque, como foi colocado, nós vivemos em vários patamares de vibracionais contíguos, interpenetrantes, e às vezes esses elementos são utilizados pelas grandes inteligências espirituais para trazer a informação necessária. Por exemplo, quando um espírito se materializa, como, por exemplo, os exemplos de William Crookes, ele vai mostrar essa realidade da materialidade do corpo perispiritual. Que Allan Kardec já fala, o corpo perispiritual é matéria. Agora, é uma matéria diferente, com outra tonalidade vibratória, com outra estrutura e tudo mais. Em muitas passagens, André Luiz fala sobre a materialidade do perispírito, nos mostrando uma anatomia, as células espirituais, os átomos espirituais, que para nós é muito difícil ainda de conceber no nosso campo mental. Como é que funciona isso? A gente não tem a menor ideia. Embora a gente saiba, por exemplo, que as estruturas das cidades, as estruturas dos corpos, da medicina, dos equipamentos, tudo aquilo ali é feito um tipo de matéria que eles usam assim naturalmente como nós usamos aqui. Então, é o mundo todo que se abre diante de nós. Eu gosto de chamar assim,
multidimensional e transdimensional. Porque é multidimensional porque elas se estendem. Transdimensionais porque elas se integram, interagem umas sobre as outras. Atuam umas sobre as outras o tempo todo. E a nossa cabecinha, às vezes, tem certa dificuldade. Como nós temos uma formação católica cristã muito arraigada, nós temos essas matrizes. E quando nós começamos a estudar esses outros textos, detalhando alguns movimentos, aí a gente começa a compreender o trabalho que Jesus teve para trazer essa mensagem, trabalho para demonstrar tudo isso, a grandiosidade das suas. Por isso que eu sempre considero o Evangelho segundo o Espiritismo como um dos mais elevados tratados científicos sobre a espiritualidade. A gente lê como uma mensagem evangélica, mas é muito mais do que isso. A nossa discussão atrapalhou a leitura do texto. Não, de jeito nenhum. Eu achei maravilhosa. Maravilhoso o debate, maravilhoso. Ismael, está sem o microfone. Opa, desculpa. Mas são tantas coisas que a gente está aprendendo, porque esses autores, eles são incríveis, são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, eu já mostrei esse livro para vocês. Esse texto de Yogananda, que ele fala sobre a segunda vinda do Cristo, a ressurreição do Cristo interior, e Yogananda ele aborda a questão também do ponto de vista magnético, espiritual. Então, fica assim, fazendo a correlação o tempo todo com esses autores espíritas, e mais eu verifico a integração desse conhecimento espiritual global, universal, para que nós, os espíritos, nessas condições ainda infantis que nós estamos, no desenvolvimento, possamos ir compreendendo essas leis, o funcionamento. A nossa vida espiritual não é aqui, certamente, a nossa vida espiritual é em outras dimensões mais avançadas, na medida em que nós vamos nos liberando dos comprometimentos do passado. A nossa estadia aqui no plano físico é devido justamente a esses comprometimentos, que você vai ter que voltar lá para olhar de novo para o pessoal que você prejudicou. E aí nós estamos aqui olhando uns para os outros lá, no ciclo familiar, né, no ciclo de amigos, nos comprometendo, também nos reajustando e fazendo alteração importante na nossa vida interna. Já conversei demais. Não, foi bom demais, gente. Isso é super. Foi maravilhoso. Não, só rapidinho, 2 segundinhos. Agora imagina, Andréia, se você pegasse algumas coisas da modernidade atual, mais corriqueiras, e as levasse para a antiguidade. O que você seria lá? Uma deusa. Porque operaria milagres que eles não têm a menor capacidade de compreender como você faria aquilo. E o que aconteceu com os deuses da antiguidade era exatamente isso. Provavelmente espíritos já com certa evolução que trouxeram coisas que a humanidade naquela época não tinha o menor conhecimento. Isso é simples, é só pegar uma coisa simples do nosso dia a dia e volta 1000 anos atrás. Hoje a gente estaria vendo na história templos a deusa Andréia. Eita! E, aliás, fez uma ótima interpelação que nos suscitou essa conversa. Né? Obrigada. E esse ponto que o Sebastião ele colocou, né, dos planos intercontínuos, que estamos, né, aqui junto com vários planos, é algo que a gente tem aquela visão, né, de que os espíritos densos estão embaixo, né, e os espíritos elevados estão em cima. Isso aqui é só uma visão católica que a gente tem, mas na verdade é tudo vibração. Então está tudo interpenetrado, mas em vibrações diferentes, né? Então, não é que a gente vai para cima ou vai para baixo, não, é simplesmente um processo de vibração que a gente vai entrando em sintonia com estruturas mais densas ou mais sutis. Ismael, com isso que você fala, eu fico pensando, imagine se todo mundo conseguisse ver essas dimensões todas atravessando umas nas outras e a gente também sendo atravessado por tudo isso. Que confusão psíquica, né? E que adoecimento a gente teria. Mas é isso, fico bem impressionada, porque tem que ter um certo grau de preparo para poder estar acessando tudo isso de uma forma saudável, sem pirar, né? Porque eu acho que existem, inclusive, pessoas que acessam e, por não terem essa condição de maturidade, de conhecimento, né, adoecem.
né? Vamos Nos então, casos gente. de processos mediúnicos, de eclosões, assim, às vezes a pessoa não está preparada. Na realidade, os médios mais equilibrados, eles têm uma certa vivência com relação a isso. E nossos equipamentos psíquicos, eles vão se desenvolvendo na medida em que nós vamos compreendendo essa realidade, se realmente ela é plausível de ocorrer e como ocorre. Então, esse texto que nós estamos vendo do Pietro, ele vai nos conduzindo assim a essas visões da matéria para chegar nessa questão crucial que é nós aceitarmos mentalmente, digamos que nós às vezes intelectualmente compreendemos, mas não aceitamos certas coisas, e quando ele vai demonstrar claramente como é que funciona esse mecanismo todo. Por isso que Emmanuel diz lá no frontispício desse livro que é o evangelho da ciência, né? Exatamente, eu adoro Para a essa gente parte. compreender como é que se dá essa questão da estruturação do fluido cósmico universal até chegar nessa condição que nós Tem muito, possamos assimilar. tem muito chão ainda Maravilha. nesse livro. Tem. Vamos então, gente, fazer nossa vibração. Vamos lá.